Certo? Já faz algum tempo, né, que eu não trago a palavra para a igreja, mas todas as vezes que eu recebi essa oportunidade de trazer uma reflexão para a igreja, o Espírito Santo de Deus, ele fala primeiramente ao meu coração, e sempre eu aprendo muito, irmãos. E a minha oração nessa noite é que o Espírito Santo de Deus, assim como ele fez me compreender, assim como ele me fez compreender essa reflexão, essa palavra, ele também trabalha em cada um que está aqui nessa noite, que vocês possam compreender e aprender, certo? Nós estamos aqui no culto festivo da Páscoa, né? O Gabriel já contou aqui a história da Páscoa para nós, né? Nós estamos aqui felizes, nós já tivemos a participação das crianças, da igreja. E hoje, irmãos, o tema da minha palavra tem tudo a ver com a Páscoa, porque nós vamos ver qual é o objetivo que Jesus Cristo veio para morrer na cruz do Calvário. Todos nós já sabemos, né, que ele sofreu, padeceu, né, ele foi açoitado, ele foi humilhado em nosso lugar pelas nossas transgressões, mas nós estamos hoje aqui vivendo o período da graça, graças ao sacrifício que Jesus Cristo fez por nós. E eu gostaria que a igreja abrisse suas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 26, no versículo 41. Esse versículo, irmãos, é a base da nossa reflexão. Mateus 26, 41. Amém? Amém. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Hoje, irmãos, nessa reflexão nós vamos aprender como vencer e fugir das tentações e viver continuamente em purificação com Deus. E o primeiro ponto, nós vamos falar das tentações. O que é tentação? O que é tentação, igreja? As tentações são os nossos desejos carnais que estão continuamente nos impulsionando a pecar, a cometer impurezas, a cometer devassidão. É aquele desejo interior que nos instiga ao pecado. E quando não tomamos o cuidado devido, ele cresce, ele floresce. E aí, irmãos, ele vai se tornar real em nossas vidas na prática. E o que é que causa a tentação, igreja? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 14. Nós vamos descobrir o que é que causa a tentação. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 14. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. O que é que Tiago está querendo nos dizer, igreja? Aqui na mocidade. O que é que Tiago está querendo nos dizer aqui quando ele diz: cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz? Em outras palavras, o que Tiago está nos dizendo aqui é que a tentação é a nossa cobiça, ou seja, é o nosso mau desejo sendo colocado em nossas vidas na prática. Então isso quer dizer que nós é que cobiçamos o pecado. E quando isso acontece, igreja, nós sofremos a tentação. Vocês estão conseguindo entender aqui? No primeiro ponto a gente viu o que é tentação e o que causa a tentação. Agora vamos para o segundo ponto, que vem com a seguinte pergunta: quem é que nos tenta? Parece uma pergunta de resposta lógica, né? Todos nós já temos o costume de quê? De acusar quem? O diabo, o inimigo, Satanás. Mas vocês sabiam que tem muitas pessoas que culpam a Deus pelas nossas tentações, que jogam a culpa em Deus,
E aí nós pensamos assim: por que será que Deus está me tentando dessa forma? Por que será que Deus está permitindo que eu sofra tal tentação? Mas há uma diferença, igreja, entre provação e tentação. A provação, ela vinda de Deus, ela tem como objetivo de nos fazer crescer e nos fortalecer. Agora, a tentação, ela tem origem na cobiça e pode ser induzida pelo diabo, e o objetivo dela é de nos fazer pecar e cair. Agora, irmãos, para não ficar só nas minhas palavras, vamos abrir aí Tiago, capítulo 1, versículo 12 ao 15. Quem puder me acompanhar, Tiago, capítulo 1, versículo 12 ao 15. Amém? Amém. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter sido consumado, gera morte. E agora nós vamos aqui entender o que acabamos de ler. No versículo 12, Tiago fala daquela pessoa que persevera na provação. E essa provação aqui, igreja, ela tem duplo sentido, ela tem duplo significado. É aquela pessoa que vai ser aprovada tanto na provação que vem de Deus, quanto na provação da tentação. Ela tem que ser aprovada em tudo para poder receber a coroa da vida. No versículo 13 diz: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. A palavra de Deus está afirmando que Deus não pode ser tentado pelo mal, e isso afirma o caráter bondoso de Deus. Isso revela a natureza santa de Deus, que é sólida no bem, e o mal jamais poderá seduzir a Deus. E como consequência, Deus, ele não tenta a ninguém, irmãos. No versículo 14, como já vemos, sabemos que a tentação é a nossa cobiça que existe dentro do nosso coração. E agora eu gostaria de fazer duas perguntas para a reflexão da igreja. Atenção! Será que você está lutando contra alguma tentação neste momento da sua vida? Será que você está tentando evitar fazer ou ter alguma coisa que você sabe que é errado, que lhe é proibido? Quando isso está acontecendo, irmãos, em nossas vidas, saibam que isso não vem de Deus. O primeiro passo a se fazer é reconhecer que Deus não tem culpa nenhuma em estarmos sofrendo a tentação. Pelo contrário, Deus, ele quer te ajudar, ele quer te dar força, ele quer te fazer vencer sobre a tentação que você está sofrendo. E o diabo, irmãos, qual será a participação do diabo nas nossas tentações? Eu vou pedir silêncio aqui à igreja. Nós vamos ler Mateus, capítulo 4, versículo 1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Não é surpresa mais para nós quando a tentação vier, porque de propósito o diabo tentou a Jesus e ele faz o mesmo conosco. Então, irmãos, baseado aqui em tudo que nós já vemos na palavra de Deus, em tudo que nós já escutamos, é certo afirmar que o diabo, ele nos tenta sim, mas ele vai tentar naquilo que cobiçamos, no mau desejo que está dentro do nosso coração. Ou seja, o diabo é um ampliador
da nossa cobiça. E quando isso acontece, significa dizer que a nossa cobiça ela foi manifestada e reconhecida por Satanás. E sabe o que é triste, irmãos, nessa história? É que muitas vezes não enxergamos, não conseguimos perceber o que está acontecendo e Satanás vai se aproveitando, ele vai alargando, ele vai fazendo crescer ao ponto que isso explode dentro de você e se torna perceptível para as pessoas, se torna visível, as pessoas conseguem perceber qual é a cobiça que está dentro do teu coração. E quando isso acontece, irmãos, aí vem outro erro que cometemos. Porque nós temos a vontade, o desejo de se livrar do desejo da culpa do pecado, nós temos o desejo de se livrar disso. E aí lançamos toda a culpa em Satanás. Porém, a palavra de Deus está afirmando que existe a cobiça dentro do ser humano. Porque se não existisse essa cobiça, os ataques do diabo não teriam influência nas nossas vidas. Agora há um detalhe, irmãos, nisso tudo. Nós sabemos que ser tentado não é pecado, porém não podemos relaxar. Quando a tentação vier, nós temos que procurar inibi-la rapidamente, porque só há dois caminhos para a tentação: ou vencemos com Deus, ou somos derrotados pelos atos pecaminosos. No versículo 15 que nós lemos, Tiago afirma, esclarece que a cobiça é a mãe do pecado, ela o concebe e dá luz. E infelizmente, irmãos, muitas pessoas alimentam essa cobiça dentro de si, pensando que podem suportar a tentação, mas infelizmente elas caem na própria cobiça. E nesse contexto, conceber significa consentir ou permitir. Ou seja, quando você consente ou permite, você está abrindo portas para que o pecado entre em sua vida. E o objetivo e a consequência do pecado é sempre a mesma, é a morte. Foi assim desde o início, lá no Jardim do Éden. Deus deu como sentença condenatória a morte, mesmo antes da consumação do pecado. Em Gênesis capítulo 2, 17 diz: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. No dia em que Eva e Adão pecaram, eles morreram espiritualmente. Eles foram afastados de Deus e a morte física veio depois para confirmar o que havia ocorrido sobre a queda espiritual do homem. Amém, igreja? Amém. Vocês estão conseguindo entender? Agora nós vamos para o terceiro ponto. E o terceiro ponto é a parte A do versículo base da nossa reflexão. Mateus 26, 41a diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Irmãos, vencer o pecado não é tarefa fácil. É muito difícil, principalmente se tentarmos vencer sozinhos. E a razão disso é porque a nossa natureza ela foi corrompida pelo pecado. E aí, irmãos, tem muitas pessoas que sofrem anos e anos e anos tentando vencer uma tentação e não conseguem. Elas ficam pelejando do seu jeito. Elas fazem coisas para poder se libertar, mas elas não conseguem porque estão lidando da maneira errada. Mas a palavra de Deus está dizendo o quê? Vigiar e orar é a maneira certa de você ser liberto da tentação. E o que é que significa vigiar nesse contexto, igreja? Vigiar nesse contexto significa duas coisas. Primeiro,
ficar atento às ciladas do inimigo. Por exemplo, vou dar um exemplo bem atual: influências de más amizades. Pessoas que têm a lábia mansa, que te ilude e você vai acreditando. Pessoas que vai contra os princípios que os seus pais ensinam, a base cristã. Pessoas que não têm um mínimo de respeito por Deus, pela palavra de Deus. Pessoas que querem te levar para um caminho que foge do que você aprendeu dentro da igreja, que você aprendeu dentro da sua casa. E aí você vai seguindo, você vai se iludindo, você vai acreditando. E vigiar, nesse primeiro significado, significa literalmente fugir, se afastar de tais pessoas ou de tal coisa que está te levando para o mau caminho. E o segundo significado de vigiar nesse contexto quer dizer ter zelo. Ter zelo em permanecer, ficar firmado na vontade de Deus. E aí eu vou dar o exemplo também. Você fica firme, rejeitando coisas que você sabe que é errado e você não faz. Você fica firme em rejeitar amizades que te levam para um caminho que foge da base bíblica. Mesmo que você sofra críticas, mesmo que você sofra constrangimento, bullying, piadas, você escolhe permanecer, ficar firmado na vontade de Deus. Quando você faz isso, você está vigiando, consequentemente orando, e você vai ter vitória sobre as tentações. Agora, quando você age de maneira diferente do que eu acabei de falar, quando você tenta vencer as tentações pela sua própria capacidade ou por outros meios, você não está passando de uma pessoa religiosa. E como consequência, você não terá vitória. Você vai ficar sofrendo anos e anos e não consegue se libertar. E aí, querido, quando você está fazendo isso, é porque você está pensando da seguinte forma: eu vou à igreja, eu trabalho nos eventos que tem na igreja, eu participo dos trabalhos, nada vai me acontecer, eu continuo com tal amizade, isso aí é besteira, não vai acontecer nada. Mas aí deixa eu te dizer, você está enganando a si mesmo. Pessoas que cometem práticas que são erradas diante dos olhos de Deus. Pessoas que cometem práticas que são erradas diante das leis dos homens, das autoridades. Pessoas que não respeitam pai nem mãe. Pessoas que não respeitam os líderes que tem na igreja, os professores que tem na escola. Você fecha os olhos para tudo. Você vira um rebelde. Você só quer fazer o que você quer. Você ignora tudo. Sabe o que é que você está atraindo para si? Sua possível queda espiritual. Quando você ignora conselho de pai e mãe, quando você ignora conselho dos líderes que você tem na igreja, quando você vai contra os princípios da Bíblia, para valorizar amizades que estão te levando para um caminho que está te afastando de Deus, você está trazendo sobre si futuros problemas, mal reputação e também possíveis problemas, não só para você, mas para a sua família inteira. E aí, irmão, sabe qual é o problema disso tudo? É um pensamento que engana muitas pessoas, principalmente vocês jovens. E o pensamento é o seguinte: hoje nós vivemos em um mundo moderníssimo. Hoje são outros tempos. Eu ignorar a amizade porque ela pensa diferente da Bíblia, porque ela pensa diferente da minha mãe, do meu pai, do meu pastor, da pastora, dos professores, dos meus líderes. Eles são caretas, eles que estão errados. Excluir a amizade é preconceito, mas deixa eu te dizer, preconceito é você enganar a si mesmo,
desde criança que tua mãe e teu pai te ensinou. Isso é preconceito, queridos. A palavra de Deus é a coisa mais valiosa que existe. E você não pode rejeitá-la por coisa alguma. Quando isso está acontecendo em suas vidas, é porque você ainda não compreendeu a real vontade de Deus na tua vida. Você ainda não leu a palavra de Deus o suficiente para entender e compreender. Você ainda não tem o compromisso necessário com Deus. Você ainda não descobriu qual é o plano de Deus para a tua vida. E sabe o que é que você precisa fazer, queridos? Vocês precisam mudar os seus conceitos diante de Deus. Para ser uma pessoa vitoriosa sobre as tentações, sobre a cobiça que existe dentro de nós, nós precisamos vigiar e orar. Amém, igreja? Amém. O quarto ponto é a parte B de Mateus 26, 41. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que será que Jesus está querendo nos dizer com estas palavras? Vocês sabiam, igreja, que tem muitas pessoas que gostam de usar essa última frase que Jesus falou para consolar, para justificar as suas falhas, os seus erros, as suas fraquezas, dizendo: eu errei, cometi isso porque a carne é fraca. Pronto, a carne é fraca. Vou pedir perdão, fica por isso mesmo. Mas sabia, irmãos, que Jesus não usou essa palavra para nos consolarmos, para nos justificarmos por elas. Ele usou ao contrário, pelo efeito contrário. Ele usou para nós evitarmos, para nós nos atentarmos, para nós ficarmos alerta e evitarmos os desejos carnais. Sabe o que é que Jesus quer que nos atentemos? Que Ele quer que nós gravemos aqui em nossa mente, no nosso coração e não nos esquecemos, é quando Ele disse que o Espírito está pronto. Ou seja, em outras palavras, Ele está dizendo que você pode vencer as tentações com uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Quando você ora, quando você canta, quando você louva, quando você lê a Bíblia, quando você vigia, você está tendo uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, e Deus ele vai te fortalecer e você vai conseguir fugir daquela cobiça que quer te levar para a ruína. Amém, igreja? Amém. Agora eu vou fazer aqui um resumo final do que nós aprendemos, tá certo? Com Jesus somos capazes de vencer o pecado. E a melhor forma de fazer isso é o quê? É fugirmos da nossa própria cobiça. A cobiça ela só tem dois fins: ou é saciada ou é abandonada. E a melhor forma de abandonar a cobiça é afastar-se daquilo que é cobiçado. A maneira certa, o momento certo de você sair de um abismo é antes de cair nele, antes que seja tarde demais. A tentação é um problema provocado por nós. Deus não tem participação nas nossas tentações. Ele não é culpado. E o diabo é o ampliador da nossa cobiça. Ele é o ampliador do nosso mau desejo. Mas fugir do que nos atrai exige força espiritual. Por isso que nós devemos procurar força em quem? No único que foi tentado e não pecou, que é Jesus Cristo. Amém, igreja? Eu gostaria de pedir aqui a ajuda do Gustavo. Nós vamos fazer um momento de reflexão. Toca aqui alguma coisa para nós, Gustavo.